Pessoal, boa tarde. Boa tarde e obrigada. Vou começar agradecendo a presença de vocês. Obrigada por estarem aqui. Agradeço também a equipe do Falzin. Obrigada desde o começo até agora. Equipe de Libras, Marion, maravilhosa. Obrigada. E quero agradecer a vocês dois, Márcio, Gláucio. Muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade, por estarem aqui nesta jornada comigo. Estou imensamente feliz e honrada com essa conversa. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, eu fico muito feliz de ver a terceira edição do FAO. Na primeira edição, eu senti que eu era parte do projeto já. Eu sempre sonhei um projeto que movimentasse a literatura, que fomentasse a literatura, e eu fico muito feliz de ver que nós estamos na terceira edição. Quase escorregou, mas graças a Deus está acontecendo. Boa tarde, pessoas. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós também vamos falar um pouquinho sobre a importância do Festival Literário do FOL, porque a nossa comunidade surda, a literatura surda, ela falta, não tem muita profundidade, não tem contexto literário do português. Português tem vários, mas a literatura surda tem pouquinha falta. Aí precisava unir para que tivesse mais profundidade, se estudasse para que se crescesse mais. O festival, ele é importante por quê? Porque as pessoas, elas também podem conhecer outros grupos de literários e estudar literatura diversas. Ok. Equipe de captação, vocês precisam de um segundinho? Tá bom. Gente, eu vou apresentar para vocês, então, esses nossos dois convidados incríveis. Professor Gláucio Camargos, primeiro ele é meu amigo, vou começar daí. Um amigo muito querido do meu coração. Ele é psicanalista, mestre em psicologia, doutorando em ciências da saúde, e ele desenvolve pesquisas na área da surdez, sendo certificado pelo Exame Nacional de Proficiência em Libras, ProLibras, é docente nos cursos de graduação e de pós-graduação da União das Faculdades dos Grandes Lagos, a Unilago, docente em cursos de capacitação para instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, desenvolve estudos que abordam formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação objetiva e de utilização das comunidades surdas do Brasil. Gláucio, bem-vindo, obrigada mais uma vez. E Márcio Olossi é alguém a quem eu acabo de conhecer e que muito gentilmente aceita meu convite, um convite a participar do nosso festival. E educação bilíngue para surdos. Doutorado em Ciências, Educação e Saúde na Unifesp, com a tese Professor Surdo, Desafios na construção de uma prática bilíngue na Universidade Federal de São Paulo. Mestre em Ciências, Inclusão Social, especialista em Educação Especial e Inclusiva, com ênfase em deficiência auditiva, graduado em Pedagogia, aprovado no Exame de Proficiência em Libras pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisador e vice-líder do grupo de Estudos e Pesquisa, Identidade e Cultura Surda na Unifesp e cadastrado no CNPq e do projeto A Literatura Infantil no Ensino de Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa na Educação de Surdos em Perspectiva Inclusiva, também na Unifesp. Pesquisador no grupo
Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais da PUC e do Grupo de Pesquisa em Inclusão Educacional e Formação da Unifesp. Faz parte da International Collaborative for Leadership in University Design Education. Coordenador da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão, PRAE, Gestão 2021 e 2023, e coordenador do curso de Letras Português Bacharelado. Vice-coordenador e docente do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional. Membro do Conselho Editorial da revista CIAS Línguas de Sinais da UMG. Caramba, hein, gente? Uau. Que convidado! Vamos falar. Uau! Uau. Como é que fala? Bom de pesadão. Bem-vindo, muito obrigada. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo com a primeira pergunta. O Falzin, gente, né, a terceira edição do Festival Ações Literárias, ele é um projeto que se debruça sobre as infâncias em sua diversidade. E por isso, nós colocamos a palavra infância no plural, infâncias. Nós pensamos para a execução do projeto do Falzin na infância cronológica, então nas crianças do hoje, na memória de infância que todos e todas aqui temos e na projeção futura de infância, as crianças que logo chegam por aqui, como a Aimee, por exemplo. E vamos começar então pelas infâncias de vocês dois. Que tal vocês nos contarem um pouco sobre a infância de vocês, sobre o espaço geográfico que acolheu essas infâncias, sobre as vivências e condições familiares? Gostaria de ouvi-los. Falar de infância é sempre uma coisa saudosa, né? Eu sou mineiro, nasci no sul de Minas Gerais, em Formiga. Até os 19, 20 anos vivi em zona rural, né? Então, minha infância foi cheia de cheiro de terra, de grama, de bosta de vaca. Digo que bosta de vaca para mim tem cheiro, memória afetiva, né? Perfume. E então todas as três infâncias, né, foram vividas nesse ambiente bem campestre, rural mesmo. Isso, ao mesmo tempo que causava uma certa frustração, né, principalmente no finalzinho da infância, porque a gente queria ir para a cidade, ver movimento, ver pessoas, né? A gente vai entrando na adolescência e vai querendo ver isso, então tinha aquela frustração. Ao mesmo tempo, cara, eu acredito que esse foi o ponto que me fez mergulhar na literatura. Porque eu via, talvez, na literatura, uma porta de entrada para outros mundos, quando o tédio campestre tomava conta de mim, né? Então, depois de passar o dia vendo a vaquinha andar para lá, a vaquinha andar para cá, subir no cavalo, tudo isso era muito gratificante, eu gostava, mas como tudo enjoa, né, isso em algum momento também enjoava, eu acredito que eu buscava saída na leitura. E me lembro muito, isso é muito claro, eu acho que se não tivesse sido assim, talvez eu não tivesse mergulhado tanto no ambiente da literatura. Eu lembro de fim de tarde, 5 horas de tarde, que é um dos horários do dia que eu mais gosto até hoje, né? Depois de cumprir as tarefas ali do dia, sentar no alpendre da casa e pegar um livro, né? Eu lembro que era A Senhora, do José de Alencar, né? Não entendia nada, né? Não entendia, era moleque, criança, abria o livro e tentava captar alguma mensagem daquilo. Pensava que deve ter alguma coisa interessante, né? Porque para alguém escrever, para alguém encadernar, colocar numa capa bonita dessa aqui, deve ter alguma coisa aqui, alguma mensagem, e eu vou ter que tentar. Então era o decifra meu te devoro, né? Então eu acho que a lembrança que eu tenho disso, eu devia ter uns 10, 11 anos. Então acredito que eu entendia do que estava escrito ali,
20%, 10%, né? Mas esse foi a pedra de toque, né? E acredito até hoje, quando eu me lembro, quando eu me pergunto por que eu sou tão apaixonado por literatura, eu coloco esse fator de ter sido criado num ambiente afastado da zona urbana, né, com aquela família tradicional, pai, mãe. E a sua vida escolar, Glaucio, tinha esse trânsito? Era todo dia até a cidade? Era todo dia até a cidade, escola. Era o meu único contato com algo diferente da terra. Né? Fora isso, era tudo mato. Né? Então, quando eu ia para a escola, era o contato que eu tinha diferente. E eu já era. As pessoas, no meu trabalho atualmente, é muito comum que as mães me perguntem assim, quando chegam com os filhos surdos, né? Mas, Glaucio, meu filho vai ser normal? Né? E aí eu olho para ela e falo, o que você quer dizer com normal? Né? Normal, assim, igual você. Eu falo, olha para minha cara, será que eu sou normal? E eu entendo, Carol, que isso vem dessa época, porque eu sempre fui muito fechado, muito retraído. Né? E na escola não era diferente, eu era bichinho do mato. Né? E eu sempre me refugiava na literatura, nos livros. Então eu pegava livros na biblioteca para não ter que conversar com os colegas, porque eu não sabia conversar com os colegas. Ah, legal. Isso que eu queria agora, então, que você contasse um pouquinho mais. Como era essa família? Quantas pessoas moravam junto? Nesse ambiente familiar, você era bem comunicativo ou você era retraído também no ambiente familiar? E aí, quando você ia para a escola, tinha essa mudança e ficava retraído por se entender diferente ou não? Você era quietinho nos dois ambientes? Na verdade, em casa, eu sempre me senti muito bem. Eu dava trabalho para ir para a escola, porque a escola era um ambiente que me fazia me sentir bastante deslocado. Gente, eu nunca tinha visto tanta gente junta. Né? Então, não fiz a pré-escola, a educação infantil, não passei por ela. Eu lembro do meu primeiro dia de aula, do meu pai me levar até a escola, isso já em Rio Preto, e eu pedi para o meu pai ficar comigo dentro da sala de aula, porque eu nunca tinha visto tanta gente junta, e aquilo me assustava muito. Meu pai ficou até a hora de intervalo, dentro da sala, comigo, a professora dando aula, meu pai ali do meu lado, e depois do intervalo ele disse, eu vou ali ver a sala da tua irmã, né, que estava na mesma escola que eu, e foi embora. Né, quando eu olho e não vejo meu pai ali na sala de aula, eu caio no terreiro. Então, assim, a adaptação social na escola foi uma dificuldade por conta, né, de não ter esse contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu sempre coloco a literatura como ponte para isso. Porque em casa eu sempre, em casa muito expansivo, pai, mãe, mãe surda, né? Então a questão da comunicação também já me pegava desde a infância. Eu digo que eu sou neurótico, né? E uma das minhas obsessões é essa. Será que o que eu estou dizendo está chegando lá na outra pessoa? Eu acredito que isso vem da minha relação com a minha mãe, e desde criança eu me vejo tentando me comunicar com ela. Assim, será que ela está entendendo o que eu estou dizendo? Então, como é que eu posso melhorar a mensagem para que ela entenda o que eu estou dizendo? E isso até hoje no WhatsApp. Eu vou escrever no WhatsApp, eu escrevo uma vez, falo, não, eu acho que eu posso escrever de uma maneira mais clara, para a pessoa do outro lado entender melhor. Uma irmã mais velha, a Gláucia, né? Minha mãe, muito criativa, Gláucia. Gente, eu não sabia, Gláucia. E um irmão mais novo. Então, eu sou o filho do meio. E, como filho do meio, sempre me senti muito injustiçado também por ser o filho do meio. Né? Mas eu quero saber o nome do seu irmão mais novo. Guilherme. Isso. Eu fiquei pensando, será que é Glauber? Glaucindo. Então, a literatura sempre veio para mim, eu sempre achei a literatura um pote de ouro. Primeiro, porque era diferente de tudo aquilo que eu via no meu cotidiano. Segundo, porque eu entendia que ela fazia ponte entre a minha pessoa e a minha falta de sociabilidade. Então, quando alguém, pós essa dificuldade inicial na escola, chegava para conversar até mim, em geral as conversas eram sobre o que eu tinha lido. Né? Então, ou eu via algum colega conversando, me lembrava de alguma coisa que eu tinha lido, aí eu entrava, nossa, tem um conto que me lembra isso. E aí comecei a socializar, fazer amigos, e aí saiu um pouquinho disso. Não sei, Carol, se isso foi totalmente bom, totalmente ruim,
porque até hoje eu me sinto muito mal em ambientes que eu não posso falar das coisas que eu leio. Né? E de vez em quando eu penso, será que eu sou chato, que só fala de livro? Né? E a gente sabe que tem hora para tudo, né? Mas de vez em quando eu percebo que eu me empolgo, vou no churrasco de amigos, né? E eu tenho que falar do que eu estou lendo, senão eu quero compartilhar o que eu estou lendo, não consigo. E aí, de vez em quando eu percebo que eu estou me empolgando, eu falo, Glaucio, segura aí, né? Eu convivo com o Glaucio em alguns ambientes, eu vou compartilhar aqui publicamente. O que nós, seus amigos, dizemos é: o dia está lindo, está ensolarado, hoje tem Glaucio. É isso. Gratidão, gratidão. Nós não dissemos isso, João. Hoje tem Glaucio. Estamos aqui porque hoje Gratidão, tem Glaucio. muito feliz, obrigado. Você não é nada chato, você é incrível. Eu vou passar a palavra para o Márcio. Aqui nos bastidores, o Glaucio estava falando que o Márcio era um surdo muito chato. Eu vou ver se o Márcio vai falar isso de você agora. Bom, eu quero saber então da sua infância, das suas vivências, do seu espaço geográfico, família. Bom, eu morava numa casa sozinha, eu era o único surdo da minha família, de 4 irmãos, só eu era surdo. Mas, no passado, as crianças, realmente muita coisa boa. Por quê? Eu continuava sempre estudando coisas diferentes, as crianças, alunos, levavam para casa livros de história. A minha mãe, as mães narravam as histórias, mas eu não tinha para quem me contasse as histórias. Eu não tinha para o que levar para ler em casa. A professora não me entregava, porque eu era o único. Por quê? Depois eu fui crescendo, a minha mãe começou... Desculpa. Quando eu nasci, em São Caetano, do leste, do sul, São Caetano. Eu fui crescendo, aí até hoje, minha vida continua lá. Mas, passado, na escola as histórias eram diferentes, porque não tinha... Eu via os livros, gostava de ver, ficava curioso, mas a minha mãe não sabia como me passar essas histórias, me explicar essas coisas, me contar essas histórias. Eu lembro que as pessoas narravam, minha mãe narrava para os meus irmãos, contava as histórias dos livros e falava, e eu não. As histórias que eu via, os livros do Patinho Feio, eu olhava, 4 irmãos, tudo igual, e só eu diferente. Eu olhava assim, meu Deus, é igual a mim, a história do Patinho Feio, sou eu, meu Deus, por quê? Distância. Aí meus irmãos sempre tinha brincadeiras e brincavam sempre, e eu não podia. Não sabia nada. Mas eu olhava, passeava, observava o livro do Patinho Feio, falava pra minha mãe, eu quero, me dá pra mim, o livro do Patinho Feio, eu amo. E ela me deu. Aí ela falou, a minha mãe me falou, você sabe o que tá ali escrito? Você sabe? Eu disse, a nossa família, hoje, igual a da história. Mas eu pensava, mãe, pai, começava a ficar confuso. E aí eu fui crescendo. Quando eu tinha 14 anos, comecei a ler a história do Patinho Feio. E lá,
Eu amava a história, e era um amor retribuído. Eu me acostumando, eu comecei a pedir para as pessoas me darem de presente livros de histórias variadas, para que me contassem, aí eu comprava. Mas eu gosto dos desenhos, da ilustração. Eu entendo, porque ele observava as imagens, mas a legenda, as palavras, não. Tudo bem, eu continuava amando o livro Patinho Feio, mas eu percebi o quê? Que sempre, lá atrás, as brincadeiras de esconde-esconde, de pega-pega, de rua, eu me senti incomodado. Mal, por quê? Porque eu não tinha paciência para brincar comigo. As pessoas... Calma, não tinham calma. Trauma, ele tinha trauma. Desculpa, gente. Por quê? Sempre que me chamavam para brincar de esconde-esconde, eu corria, fazia barulho com os pés. E as pessoas ouviam e me encontravam. Eu me sentia sempre o primeiro. Mas eu não compreendia. Depois, de novo, encontrava, me pegava para esconder, procurava, eu me escondia, e a pessoa ia lá, me encontrava, e eu me sentia incomodado. Aí eu tive uma ideia que aconteceu de subir uma árvore. Aí eu fui lá e subi e me escondi atrás da árvore. Um buraco. Aí ele entrou dentro do buraco da árvore e fiquei ali. As crianças estavam brincando, aí deu a hora, acabou a brincadeira, todas as crianças voltaram para cada um para sua casa para estudar, e eu fiquei ali na árvore, dentro do buraco, feliz, era a primeira vez que ninguém me encontrou, e eu feliz. Passou-se um tempo, eu saí, olhei, tinha ninguém, e eu, ai meu Deus. Saí, fui andando de volta, aí eu vi a minha mãe. E a polícia. E a diretora. E o professor. Todo mundo. Porque ele tinha ficado dentro do buraco da árvore 1 hora. Estava feliz, pensando, estou aqui, ninguém me encontrou. Aí depois que eu saí, lá na escola, até em casa, apanhei, vixe, coitado, apanhei, mas, por quê? O quê? Eu não estava entendendo o que eu tinha feito de errado. Por que apanhei? Por que era essa questão? Nunca mais brinquei. Nada, nada, nada. Porque se me chamavam para brincar, eu apanhava. Nossa, eu cresci. Também teve uma outra vez em que sempre o teatro da escola, a diretora avisava que o Márcio não poderia ir. Ai, mas por quê? Porque eu não sabia nada. A minha mãe começou a se sentir incomodada. Aí não estava se acostumando, não gostava muito da ideia. A minha mãe começou a trabalhar, a lutar, e a ir em busca, e a lutar e brigar para a escola, para o filho poder brincar, participar. Meu filho também precisa participar das festas, do teatro, de ir e participar, de estar incluso. Aí começou. Mais ou menos com 14 anos, minha mãe me chamou e perguntou, por que eu passado apanhei?
Ele perguntou para a mãe, aí a mãe e respondeu: desculpa, eu não sabia nada, não conhecia surdo. Ela não entendia como era a vida e como é o relacionamento das famílias e tudo mais. Mas, hoje, a família sabe sinais, sabe? A minha mãe sabe, meus irmãos, o sobrinho. Foi crescendo o ciclo de pessoas que sinalizavam, mas por isso eu, pessoa, importância, né, de outros surdos também terem as mesmas experiências. E como brincar, porque falta brincadeiras, falta livro, literatura. Não chega. Por que as pessoas têm medo de dar livros? Não, tem que trazer, temos que ler, temos que ter experiências, mas também tem coisas assim, diversas do passado que ele lembra que, nossa, não. Que tem coisas, não tem muitas coisas boas, mas as coisas diversas do passado que ele lembra, que foram boas, a família dele, de ter mudado, da família ter mudado, a visão do Márcio. E aí depois começou a ter responsabilidade para querer mudar as coisas para ele e fazer com que melhorasse. E assim eu fui evoluindo. E foi até hoje. Acho que deu certo. Muito bom. Eu ia perguntar, segundo o nosso roteiro aqui, coisas que vocês acabaram passando por elas e me responderam. Então eu ia perguntar para o Cláudio quando ele foi atravessado pela leitura, e daí já veio. E eu ia perguntar para o Márcio do processo de apropriação da língua portuguesa. Então eu vou pedir para o Glaucio aprofundar um pouquinho essa resposta e falar dessa leitura de mundo e de palavra e de literatura, e vou pedir para o Márcio falar da apropriação da língua portuguesa falada, porque nós conversamos, eu consegui compreendê-lo, e também da escrita, até que ele se torne autor. E aí nós vamos, então, ter esse percurso da criança que não era compreendida para alguém que escreve e é lido. Bom, eu acho que esse evento aqui é um evento que fala sobre leitura e a gente não consegue, eu não consigo dissociar a leitura de construção e desconstrução no mundo, né? A gente que estuda os teóricos, né? A gente passa aí pelo Vygotsky, né? Pela questão sócio-histórica. Quando eu vejo essas teorias todas, Carol, eu lembro, quando eu vejo a tua pergunta, eu lembro de tudo isso, porque o meu contato com a leitura tem a ver com mudança de mundos mesmo, né? Ir de um mundo para outro. Eu já comentei da questão de viver num ambiente mais afastado da cidade, e esse foi um dos fatores mais impactantes para ir para a leitura. E o segundo fator bastante impactante foi a religião, né? Então, quando a gente vai falar da história da literatura, né, a história da tradução, a Bíblia está presente em todas as histórias de tradução que a gente vai ver, né? Foi um dos começos. E também estava presente na minha infância. Então, fora a literatura escolar, que era incentivada, a Bíblia era uma das minhas primeiras leituras também, né? Eu acho que eu sempre fui muito prepotente nesse sentido, porque criança, né, com pouca idade, eu achava, não, daqui esse negócio que eu vou entender, que está escrito aqui, né? Então, imagina, tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, pegava aquele tijolão da Bíblia, não, se está escrito, eu vou entender, né, isso aqui, né? E isso me fez também hoje, embora eu não tenha mais a religião que eu tinha naquela época, não siga os preceitos que eu seguia naquela época, quando alguém me pergunta, nossa, Glaucio, você já passou por esse mundo, você agora está no mundo quase que oposto àquele que você foi criado, né, no ambiente religioso que você foi criado,
Você rompeu com isso e você joga isso fora, né? Eu falo, olha, eu não jogo, porque mesmo aquelas coisas, embora hoje eu tenha uma opinião praticamente oposta, né, àquela que eu tinha naquela época, a questão da leitura teve um incentivo muito forte por conta daquilo. Então eu agradeço muito ter passado por aquilo, né, porque aquilo também me deu o subsídio para ler. Então hoje, quando eu penso de onde vem o meu gosto pela leitura, eu coloco esses dois pontos. O fato de ter sido criado num ambiente afastado da zona urbana e o fato de buscar algo maior. Quando eu falo da questão religiosa, hoje eu vejo não a questão da religião em si, mas o fato de procurar Deus, né? O fato de procurar uma divindade, algo maior, por meio da leitura, né? E, no caso, a leitura da Bíblia na época. Comentei aqui com vocês de como eu gosto de falar do que eu leio, porque eu não entendo alguém que lê e não gosta de conversar sobre aquilo que está lendo, né? Ou não está lendo, não está entendendo, não está fruindo a leitura, porque a gente sai e a gente quer compartilhar. Nossa, eu li isso, eu li aquilo, né? E aí eu começo a perceber, ainda na infância, Carol, que além de ser uma boa ponte para fazer amizade com outras pessoas, para começar a socializar, né, a construir esse mundo que a gente vê bastante Vygotsky falar, de fazer essas trocas entre os ambientes, né? Eu vi que isso também abria a possibilidade de eu entender aquela pessoa que estava falando comigo fora da literatura, né? Para entender ela na vida pessoal dela mesmo, né? Então hoje, quando a gente fala, você fala muito bem sobre isso, quando você fala de literatura, né? Que a gente consegue abrir a nossa subjetividade, né, e fazer contato com a subjetividade da outra pessoa. Aquela pergunta inicial que eu tinha lá quando eu olhava para minha mãe, será que o que eu estou dizendo está chegando na outra pessoa? Né? Quando a literatura me faz ponte, estou conversando com um amigo, uma amiga, que me conta, por exemplo, alguma coisa da vida pessoal, estou sofrendo por causa de uma desilusão amorosa, eu fui demitida, discuti com meu chefe, minha mãe ficou doente. Eu acreditava muito, e acredito ainda, que isso me dava uma base muito boa para eu entender o que aquela pessoa estava sentindo, mesmo não tendo passado por aquilo. Que aí a gente chega no chão da empatia, né? E aí, quando eu percebi que a literatura não era só o fator livro, né, o concreto, o papel, a palavra escrita, mas que ela estava viva em mim e nas pessoas por onde eu ia. Então eu me lembro muito bem, por exemplo, eu sempre errei muito pelos clássicos, né? Não sei se isso estava no meu caminho, mas eu lembro de ler o Primo Basílio, por exemplo. Gente, eu tinha 14, 15 anos, né? E lia o Primo Basílio, e aí o Primo Basílio tinha a questão da empregada que ficava extorquindo, né, a patroa por conta do adultério, né? E eu lembro que quando eu li aquilo, eu pensava, não sei se eu tenho dó da Juliana, da empregada, ou se eu tenho uma crítica para fazer, né? E aí quando algum amigo me contava alguma coisa que aparentemente errada, eu tentava entender por que dentro dele ele estava fazendo aquilo. E é claro, não tenho nem que falar que isso me levou para os trabalhos que eu faço hoje, para psicanálise e tudo. Sim, estou aqui olhando para o seu percurso biográfico, fazendo, estou entendendo tudo. Vamos passar a palavra então para o professor Márcio, para ele contar para a gente como foi então que ele se apropriou da língua portuguesa falada e escrita e se tornou autor e alguém que vai trabalhar com comunicação, né? Então, desde o passado... É longo. É longa, a história é longa. É verdade. Então é bem longo, porque eu lembro, desde pequeno, eu tinha curiosidade da língua, de letras, das palavras. Eu olhava as letras, mas o que significava? Faltava, né, conteúdo, porque eu não entendi. Mas eu percebia pela minha mãe o quê? Que a minha mãe, como ela me ensinou português,
Porque na escola ela percebeu que eu estava atrasado, sempre atrasado. A professora sempre me deixava meio de lado. Aí minha mãe pensou, opa, vamos organizar. E aí eu em casa, tudo, palavra. Nome de tudo. Então tinha nome da mesa, do projetor, do tablet, da cadeira. Tudo em casa tinha nome. Comida tinha nome, fruta tinha nome. E ela colocava nome em todas as coisas. Meu pai era bravo. A minha mãe, por quê? Eu ficava bravo com a minha mãe, por quê? Meu pai pintava a casa, minha mãe sujava escrevendo as coisas, pondo nome em tudo quanto é coisa. Tudo, tudo mesmo. Aí depois parou, né, as brigas. Por quê? Eu lembro que eu era curioso para ver os nomes. E depois a minha mãe começou a ir na rua e me mostrava o nome das coisas. E aí eu chegava em casa, sentava e ia copiar. Copiava as palavras. Eu sempre continuei com uma pessoa muito curiosa. Muito curiosa, eu queria saber e continuar perguntando, estudando, perguntava, até que minha mãe começou a perceber que os nomes, depois que eu escrevi as palavras, ela mudou. Oa, ao, a palavra. Sim, ok. Mas só a palavra? Não. Aí eu olhava, ficava olhando o a, o de, o na. E o que isso significava? O que era aquilo? Minha mãe começou então a pegar as palavras e explicar. Exemplo. Caneta. Palavra caneta. A minha mãe falava que do lado tinha o a caneta. O a letra A, ligava-se à palavra caneta. Ok. Que nem a palavra que era uma palavrinha, uma letrinha que vinha antes. O a, casa. Depois, ela começou a me mostrar adjetivo. E diferentes adjetivos. E aí eu, meu Deus. Depois, ela começou a explicar sobre perguntas e vírgulas e sinais de pontuação. Como? Aí ela falava, na frase, você sente o cheiro, pausa. Você respira e para. Você sente a vírgula, ela é a pausa. Aí eu comecei a perguntar por que a pessoa fala, mas ela fala, mas por que tem que ter a vírgula? Qual que era a gente sinaliza e não tem vírgulas nos sinais. Como sempre sinalizei, você sinaliza sem parar. Para que servia a vírgula? Mas o português, ela começou a perceber técnica, mais técnicas de como o verbo, da conjugação verbal, das palavras, de como que elas mudam e mudam e mudam. Aí em casa, tudo tinha nome, tinha verbo, tinha frase. Meu Deus. Depois eu comecei a tirar. Minha mãe começou a tirar as palavras. E perguntava para mim, o que é ali? O que é o nome daquilo ali? Qual que é o nome? Aí eu escrevia, mostrava para ela. Se eu errasse, ela falava, você lembra como se escreve? Não lembra? Aí ela me mostrava quando eu não lembrava. Aí de novo, ela me mostrava, eu copiava, mas para eu entender o significado, depois
De novo, num outro dia, dia seguinte, ela mostrava e eu já sabia qual que era, como é que se escrevia e foi indo. Eu comecei a ler, pegar os livros para ler. Por quê? O Glaucio falou de Vygotsky. E eu amo Vygotsky. Eu sigo a linha de pensamento porque na sociedade a interação com outra pessoa ela tem que copiar, ela copia, ela pega o modelo e tem outra pessoa para copiar as experiências. Eu vou até a pessoa da experiência e a gente troca experiências. E assim nós vamos se relacionando em sociedade. Hoje eu estudo, eu acredito, na sociedade interativa, da interação social. Não a ficar à parte, distante, mas sim numa interação. A minha mãe, conversando, minha mãe faz e eu faço igual. Minha mãe hoje já está lá. Hoje eu faço igual. Eu ensino de novo às pessoas o caminho igual que a minha mãe fez no passado. Por quê? A sociedade, ela é interação. E interação entre experiências de diversas pessoas. O dominó, em que se uma pecinha cai, se eu enfileiro as peças do dominó e uma cai, todas cairão. Então tudo tem um contexto. Então não pode falhar, cair. Precisa continuar sempre adiante. Mas tem também o ponto, o objetivo principal, que é a mudança da formação dos professores de português hoje. Precisamos mudar, entender como avançar na literatura e na distribuição dos livros. As pessoas têm curiosidade. A sociedade é uma só. Então precisamos participar e estar dentro. E conversar, e falar, e ter inclusão. A inclusão é a interação entre as pessoas. Diferentes pessoas que se encontram. Não importa a língua. Não importa. O mundo, cada um tem a sua língua. E o surdo também está dentro, que tem que se interagir porque ele precisa estar dentro da sociedade com a sua língua própria. Hoje, no ano de 2023, nós começamos lá do passado, quase, com tartaruga. Como tartaruga, devagarzinho, devagarzinho. E assim continuamos. Precisamos, a tartaruga, mudar e ficar mais rápido para avançar. Mas eu entendo que vai mudar. Ele acredita que vai mudar. Pode, por favor, me ajuda. Eu não consigo ouvir o Márcio falando e ficar quieto, gente. Porque a primeira vez que eu vi o Márcio falando, foi lá na Milagre, já me explodiu a cabeça. Uma das vaidades que eu tenho aqui na nossa região é ver surdos aqui da nossa região terem esse nível de entendimento, esse nível de capacidade de analisar que o Márcio tem, né? A gente tem os surdos aqui de Rio Preto, que a gente tem uma situação bastante complicada, que vem melhorando, como ele colocou, né? A passos bem lentos, né? Já mudou muita coisa na população surda aqui da cidade. Quando a gente chegou aqui em Rio Preto, em 2006, não tínhamos quase nada, e a gente vê intérpretes, né, nos locais públicos, enfim. Mas eu queria destacar da fala dele
que quando o Márcio fala que a mãe dele escrevia as palavras na parede, né? Gente, eu vejo, né, parece que eu estou assistindo um filme, né, quando ele fala isso. Explode a minha cabeça, porque a gente citou aqui a questão do Vygotsky, e ele coloca muito isso, né, que as palavras são classificações, né, do ponto de vista técnico, bem técnico, né? As palavras são caixinhas, e a gente tenta colocar as coisas dentro de caixinhas, né? Aí a gente tem um outro texto muito interessante do Freud, que se chama Poder Mágico das Palavras, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender, e eu acho que isso precisa ficar bem destacado, principalmente para a criança, para os adolescentes que estão tendo seus primeiros contatos com o mundo da escrita, das palavras, falada e escrita e sinalizada, que palavra não é só palavra. Porque a gente olha para isso, né, socialmente, parece que é uma coisa tão simples, tão pequena, tão corriqueira. Em sala de aula, quando eu estou falando da disciplina de Libras para os alunos, eu falo, gente, palavra não é só palavra, isso é uma explosão, né? E aí, quando eu vejo o Márcio falando que a mãe dele colocava as coisas escritas e depois tirava para ele poder escrever, eu penso, olha, será que ela tinha, né, noção da explosão que ela causou, né, do homem que a gente está vendo aqui hoje, falando sobre essa trajetória dele, sobre a questão da infância e de como é muito raro, gente, a gente ter um surdo aqui na nossa região, no Brasil, né? Hoje eu não estou falando isso porque eu estou na frente do Márcio, mas ele é um dos poucos surdos brasileiros que tem esse nível de percepção do mundo. E não porque os outros não têm essa condição, mas porque o acesso à palavra não foi colocado como deveria ter sido. E aí uma outra coisa que eu queria destacar para finalizar essa minha fala é que ele toca aqui na questão de que a gente precisa, o nosso contato com o mundo é mediado, né? A gente precisa ter mediação entre eu e o outro, né? E a palavra tá aqui como instrumento de mediação. Eu insisto em destacar isso, porque por mais que a gente fale, por mais que a gente discuta isso, eu tenho a sensação de que a palavra ainda não é valorizada como ela deveria ser, né? Que a gente ainda olha para ela como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa sem muita importância, né? E o Márcio, a fala dele me faz lembrar de como a palavra é ouro, né? Eu fico impactado quando eu vejo ele contando a história dele. Primeiro, o segundo evento que eu estou participando junto com o Márcio, né? Primeiro foi lá em 2017, eu vi ele no palco falando, né? Falei, poxa, nunca mais esqueço essa pessoa, né? E agora ele aqui falando um pouquinho da história dele de novo, e isso me lembra quantas pessoas surdas que já passaram por mim, que eu atendi como alunos, como pacientes, né? Durante o mestrado, a gente atendia pessoas surdas que tinham sintomas de psicose. Então, eles chegavam para atendimento relatando ouvir vozes. Mas eram surdos que nasceram surdos, né? Que nunca na vida tinham ouvido. Então, uma das curiosidades que eu tinha ali no atendimento era que tipo de voz? É uma voz masculina? É uma voz feminina? Em que língua essa voz fala? Em inglês, em português, em tupi, né? Eu quero saber. Então, mais uma vez, quando a gente fala de falar, eu insisto em repetir isso nos meus trabalhos, na minha escrita, nas minhas aulas, falar não é simples, escrever não é simples, né? Aí lá vem a Clarice e diz que falar é lidar com pedras duras e voam estilhaços por todos os lados, né? E aí eu vejo isso concretizado no meu amigo Márcio. Desculpa. Não se desculpe, eu que agradeço. Ele lembra que as palavras, porque tem a palavra viagem, palavra viagem. Eu lembro, na verdade, o quê? Meu pai falava, vai para a pizzaria, compra uma pizza para trazer para casa, ok? Aí eu ia à pizzaria. A moça falava, você, a pizza é para comer aqui
ou para viagem? E ele, hã? Mas viagem? Não. Eu vou levar para casa. A moça, tá bom. É para viagem. E eu, não, moça. Eu vou pegar, pagar a pizza e vou levar para minha casa. Não vou viajar. Aí o homem achou estranho, olhou assim, mas falou assim, tá bom. Eu comprei a pizza, levei para casa. Aí eu fui lá e perguntei para minha mãe, por que um homem me falou de viagem? Minha mãe falou, calma, olha, é verdade. Porque a palavra viagem pode ter outro significado, que é levar para algum lugar. Então, pode ser longe, para a pessoa levar aquilo. Aí eu comecei a perceber que tem palavras que significados iguais, mas que são diferentes, que são variadas. Manual. Manga. Desculpa. A manga da camisa ou a manga fruta se escrevem iguais. Aí eu comprei manga, mas depois me explicaram que podia ser a manga da camiseta. Manga? Uai. E depois eu fui crescendo, ok, e lá minha mãe começou a tirar foto da manga da camisa. Depois da manga. E compararam, sim. Isso me explicava que as palavras eram iguais. Aí eu comecei a tirar foto de tudo. Depois mudou a palavra. Tirava a palavra e só a foto. Você pensava, minha irmã tá louca. Eu tinha dó, por quê? No passado, nos filmes, na filmagem, minha mãe fazia metodologia novo. Minha mãe pensava. Minha mãe não é professora, mas ela criou uma metodologia nova para própria, que tinha que ser filmado e escrever. Mas hoje eu escrevo histórias sobre a metodologia e as experiências que mudaram a minha vida. Então hoje eu escrevo e ofereço a todos. Precisamos, não sei, de outros surdos para fazer igual, para ter uma experiência. Precisa comparar essas experiências. Mas o Gláucio, na cidade foi ver a vida do surdo, português. Sim, as cidades dos surdos, a vida de cada um, de como é a língua portuguesa, a vida. Se tem barreiras, cidades do campo, a vida do surdo aqui tem barreiras iguais. É difícil quebrar essas barreiras. Então nós precisamos de união da sociedade para que elas tenham empatia nos relacionamentos, na convivência. Ele acredita nisso. Mas não sabemos. Gente, nunca passei de Libras para português, tá? Desculpe se eu errar alguma coisa.
eu queria chegar exatamente nesse ponto em que o Márcio tocou agora. Vocês são duas pessoas que estão nessa empreitada promovendo letramento no campo da surdez. Então, pensando na inclusão das pessoas que são surdas, inclusão para nós dessa perspectiva de falante, que já teve muito com o Glaucio. E também pensando na nossa situação e compreensão. Então, eu estou passando uma experiência ótima hoje, que eu jamais vou esquecer. Porque aqui nessa nossa micro-rodinha, o pessoal fica que não compreende o que vocês falam quando vocês não verbalizam. E eu queria saber desses abismos que vocês enxergam ainda. Então, Glaucio, que barreiras a gente bicuda, por onde a gente começa, o que a gente faz, ou de onde a gente continua, o que você já vem fazendo, e que sucessos vocês já viram, que êxitos? Eu acho que a primeira barreira, Carol, é relacionada ao conceito de surdez. Eu acho fantástico o Fauzinho estar homenageando o Livre Jacquet, que é um indígena, escritor, que tenta trazer isso também, relacionando a questão indígena. E quando eu penso nesses grupos, eu penso que nós ainda, em relação à surdez, esses grupos em relação à surdez, a surdez ainda é vista como uma doença, como uma deficiência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de literatura surda ou de letramento de pessoas surdas, a surdez é vista como obstáculo. E isso é um grande problema, porque a nossa primeira luta é explicar que a surdez não é um obstáculo, que a surdez não é uma doença, que a surdez, ela, em alguns campos, ela pode ser tida tecnicamente como deficiência, mas ela é uma característica, sobretudo, acima de tudo. Quando as pessoas vêm dizer para mim, Glaucio, mas meu filho é surdo, mas o fulano é surdo, eu entendo, porque é um susto para a mãe, para a família, para a nossa sociedade, mas eu tento fazer a família olhar para isso da seguinte maneira: você está dizendo para mim que teu filho tem um olho azul e que o outro tem um olho castanho? É isso que você está dizendo para mim? Mas meu filho é surdo, ele vai poder fazer isso? Eu falo, por que não poderia? Qual que é? Mas a escola ainda vê dessa maneira também. Os professores que passam por mim, nós temos aqui um aluno surdo, mas ele tem TDAH, mas ele tem esse transtorno ou aquele transtorno, ele tem problema X. E aí eu pergunto para a professora, quem foi que diagnosticou? Seu filho passou por algum profissional que diagnosticasse a doença dele, E a professora diz, não passou por nenhum profissional. Mas a gente percebe, por exemplo, a gente conta a história do Chapeuzinho Vermelho para todo mundo, mas o Joãozinho não retém. Então isso significa que ele tem um problema, porque ele é surdo, E eu falo, vamos fazer os testes? Vamos encaminhar, vamos passar ele, às vezes chega até no neuro mesmo, Manda para o neuro, faz os testes, a bateria de testes que tem que fazer. O que a gente encontra dos testes? Gente, vejam que informação, A escola se juntou com a família para dizer para a gente que o Joãozinho surdo tem um problema cognitivo, porque ele é surdo. Por isso ele não consegue entender Chapeuzinho Vermelho, e por isso ele não consegue ter acesso aos contos de fada, etc. Quando a coisa chega nesse ponto, eu falo, foi fazer os testes? Passou pelo médico? Eu quero saber. Foi encontrado alguma mancha, alguma disfunção? A gente fala, não, essa criança não tem nenhum problema de ordem neurológica, psicológica, essa criança só é surda. E a gente precisa entender que ser surdo não é uma característica. Assim como alguém tem olho azul e assim como alguém tem olho castanho. Mas eu acredito, Carol, que ainda vai muito chão para a gente mudar essa concepção. A minha maior pena é quando eu vejo que o próprio indivíduo acredita nisso, o próprio surdo acredita nisso. Então, eu atendo alguns pacientes surdos que eles chegam para mim dizendo, mas eu não consigo
tirar a habilitação porque eu sou surdo. Ah, mas eu não consigo arrumar uma namorada porque eu sou surdo. E é claro que essa fala não vem dele. Essa fala foi muitas vezes passada pela família e pela sociedade. E aí a gente vai ver, mas de onde vem isso? Como assim? Porque você é surdo você não vai namorar, porque você é surdo você não vai conseguir um emprego, porque você é surdo você não vai conseguir prestar uma prova. De onde? A gente vai ver aquilo que foi repetido para ele desde a infância. Não, porque você é surdo. Você é surdo. Gente, aqui no off, um paciente específico com tentativas de suicídio, e aí a avó me chama e diz: Glaucio, meu neto, e ele tem 30 anos e eu estou com 80 e poucos, e somos só eu e ele vai morrer, eu vou morrer, ele vai ficar aqui, preciso preparar o meu neto para minha ausência. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos tirar o motorista. Não, mas meu Deus, sem motorista, como é que vai ficar o meu neto sem o motorista? E se furar o pneu? Eu falei, se furar o pneu, ele vai aprender a trocar o pneu. Mas ele é surdo. Quando eu me deparo com isso, eu me pergunto, como que é o nome da doença do meu neto? É Dona Maria. Dona Maria, senhora. É muito difícil a gente falar sobre isso. Então, eu acho que o primeiro obstáculo é a maneira como a sociedade vê a surdez ainda. Então, mais uma vez eu volto para a questão... A medicina tem uma visão de tentar curar a surdez. É muito complexo falar sobre isso, gente, porque quando a gente fala de surdez, nós não estamos falando de um grupo homogêneo, nós estamos falando de um grupo mega heterogêneo. E existem aqueles surdos que vão se beneficiar dessa suposta cura, da correção da audição por meio da implantação no aparelho, no ouvido. Então, existem surdos que vão se beneficiar disso, e existem surdos que não. Precisa pensar muito sobre isso também. Êxitos, que a gente tem tido nesse caminho, Carol. Muito arduamente, eu acho muito legal falar dessa outra parte também, porque eu acredito que quanto maior a pressão de um lado, a coisa sai por outro lado, não tem jeito. O que tem que sair, vai sair. A gente aperta por cima, sai por baixo. Então, êxitos. Toda essa pressão para que a gente veja a surdez como uma deficiência, uma patologia, fez com que pessoas como o Márcio aparecessem. Então, hoje a gente tem, principalmente de 2002 para cá, um movimento forte acontecendo no país todo, no mundo todo, um movimento forte para aplicar essa metodologia que a mãe do Márcio aplicou com ele, e isso tem criado visibilidade, tem tido visibilidade. Então, os surdos têm se organizado em associações, os surdos têm produzido, embora muito timidamente, existe, isso tem acontecido, festivais como o FAO promovem essa visibilidade, então eu vejo isso como mega positivo, fico muito empolgado mesmo, porque isso, a Carol, quando me fez o convite para participar, ela falou: nossa, inclusive se você quiser falar sobre outra coisa, fique à vontade. Eu acho massa que ela me deixa à vontade, ela não sabe qual o perigo que ela corre, Mas ele disse para a Carol, se me derem 5 minutos em qualquer mídia, eu falo sobre surdez. Embora eu goste muito de falar de outros assuntos, porque eu sinto que nós precisamos pensar em pessoas como o Márcio, fora o Márcio que está aqui, a gente tem o privilégio de ter a presença dele aqui hoje, nós temos outros grandes nomes pelo Brasil que estão fazendo movimentos muito fortes, o professor Fernando Capovilla, sempre cito ele, a professora Ronice Quadros, nós temos a Cristina Lacerda, que fazem trabalhos fantásticos, que tentam, inclusive, desenvolver literatura para surdos e sobre surdos. São coisas diferentes também, a gente pensar em traduzir obras literárias nossas, Chapeuzinho Vermelho para Libras, e a gente pensar numa literatura em que o surdo seja coadjuvante, seja o personagem principal, o protagonista. Então, isso está acontecendo.
Então, esse é um êxito, e eu costumo dizer que quanto mais difícil, né, quanto mais obstáculo, maior é o valor desse êxito. Então, eu fico muito feliz e penso, quando eu vejo, né, aqui os convidados que você trouxe para o Fauzinho, né, e vejo eles falando das produções e de tudo que tem acontecido, não desmerecendo os autores que já têm nome, que já têm grande visibilidade, mas eu olho com muito afeto, muito carinho, porque eu penso, é muito diferente para uma pessoa dessa que nós estamos aqui no Fauzinho. Gente, com todo respeito aos nossos escritores brasileiros, lindos, maravilhosos, Machado, Alencar, né, mas eu falo uma coisa muito simples: alguém que tem condição financeira, alguém que tem subsídio, acordar, não desmerecendo o trabalho dessa pessoa, pelo amor de Deus, né? Mas ela está bem alimentada, ela está bem vestida, então ela tem todas as condições propícias para criar algo. Ela tem que sentar ali numa mesa, pegar um papel e fabular, e pensar. Ela não tem que se preocupar com o que ela vai comer, ela não tem que se preocupar com o que ela vai vestir, se os pais estão sendo agredidos, se não estão sendo agredidos. Agora, quando nós falamos dessas pessoas que estão, de certa maneira, a gente coloca dessa maneira, num lugar de vulnerabilidade, eu olho, essa pessoa precisa ser muito aplaudida, porque para chegar onde ela chegou, ela teve que percorrer muito mais obstáculos. Então, eu não acho pouco. Mais uma vez eu falo da surdez, e para algumas pessoas eu entendo que elas olhem para isso sem muito conhecimento e falam, é uma coisa boba, é uma coisa simples, é uma coisa pequena. Eu penso, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Então, a gente tem aqui em Rio Preto, por exemplo, um amigo surdo que fala: Glaucio, mas você acha que é possível mesmo esse negócio de surdo criar poesia, né? E eu raciocino com ele e falo: amigo, você e eu trocamos isso, né? Você me fala a poesia, você está me falando da gente ter isso editado, da gente ter isso concretizado no material, né, num audiovisual ou num formato gráfico. É disso que você está me falando, eu acredito, né, que isso é possível. Ele fala: mas eu já tentei bater em tal porta, eu já tentei bater... As pessoas não acreditam muito nisso, né? E aí eu falei: justamente porque não acreditam que a gente vai fazer, né? Eu gosto disso, né? Obrigado. Para complementar o que ele estava falando, muitos dos problemas são que as pessoas aqui do Brasil ficam bravas, porque a saúde, o pessoal da saúde, ela nos aconselha a família outro caminho. A educação, outro caminho, diferente. A família entra em conflito, porque ela não sabe qual caminho a seguir. Por quê? Precisamos continuar com a luta para que haja união na educação, na saúde. Precisamos trabalhar para que sejam juntos, porque se não houver união, se não continuar tendo união, não vai ser igual. Por quê? Porque a família não sabe muito sobre como lidar com a surdez. Ela vai pelo caminho que for melhor para ela, mais simples. Pôr um implante coclear, às vezes aprender a fazer oralização, falar mais. A família não conhece o funcionamento do cérebro, como pensa, o que precisa para uma língua acontecer, para evoluir, para que se modifique. Então fica confuso, a família não sabe qual caminho que pega, se é para implante coclear ou se é para uma outra forma de educação. Mas as pessoas querem pôr implante coclear de surdo para a surdez acabar, e não é assim. Se a pessoa quer colocar implante coclear e continuar surda, tudo bem, tem problema. Que continue sendo assim, não vai mudar, mesmo com o implante coclear. As pessoas
Elas acham que o implante colocou, a pessoa vai ouvir e é isso. Mas não é só isso. As palavras não vão... Vai ouvir os barulhos, sim. Mas as palavras, pouco. Elas vão estar ali. Vai pôr um implante coclear, mas vai ouvir? Não é bem assim, não é tão simples assim. Nós precisamos entender, a família precisa entender que fica confuso. Eu, por exemplo, era criança, eu fui crescendo e cresci e o cérebro se desenvolve o cognitivo. E o cognitivo e a metodologia de ensino da língua, então falta essa relação, fica confuso. Aí as pessoas às vezes não querem. Aí eu cresci e perdi. Porque depois a minha mãe pensou, meu filho não sabe ler, não sabe escrever, vai crescer como? Cresce... Mas mesmo assim eu cresci, mas os problemas continuam. Se mudar e houver a união de como a saúde e a educação se comunicam, se interagem, aí sim dá para fazer igual, como foi comigo. Aí podemos continuar. Por quê? Porque nós acreditamos que a língua ela é importante e a evolução dela também. A saúde, ela acredita no fim da surdez. Mas isso nunca vai acabar. A surdez não vai deixar. Por quê? O surdo, se a sociedade pobre não tem saúde ou acessibilidade à saúde, ela vai continuar engravidando e tendo os filhos surdos. Nós precisamos de uma saúde que ajude a sociedade a interagir e a ajudar a população mais pobre. As pessoas se esquecem da população mais pobre e só lembram da população de classes mais altas. E elas querem dinheiro. E os pobres... Implante coclear. Cada implante coclear é mais ou menos 6 mil? 60 mil? Cada orelha. Gente, é sério, é verdade. Mas nós precisamos da manutenção ainda também, para continuar evoluindo. Porque se só colocar um implante coclear, precisa da comunicação, da fonoterapia, da conversa, leitura aberta, né? Da conversa, da psicólogo. Nós precisamos dessa interação. Mas o dinheiro, a população pobre não tem esse dinheiro. A saúde quer que a sociedade pobre continue pobre. E que não evolua, que não mude, que só simplesmente ignora, deixa de lado. Então, nós precisamos mudar. Eu acredito também no quê? Que as pessoas precisam parar de pensar que os sinais são bonitos. Às vezes eu olho os sinais, eu acho legal, acho bonito, eu quero aprender sinalização, mas por que eu acho bonito? É a língua. E nós então precisamos aprender a língua de sinais. E não só achar bonito. Não ter dó. Não podemos ter dó. As pessoas, elas começam o curso de Libras, aprendem A, B, C, os sinais das letras, mas e depois para e acaba ali. E aí não perguntam, não sinalizam. Então, nós precisamos abrir a mente da sociedade, porque ela precisa entender que os cursos, eles são sérios.
E os cursos ensinam uma língua de verdade, uma língua própria. E não só sinais aleatórios. Nós precisamos aceitar e parar de brigar entre a saúde e a educação. E sim também com os cursos de Libras sérios. Se Libras é uma língua oficial, ela tem que estar no currículo básico. Ah, mas não tá, tá só na faculdade. Ele fica nervoso, porque as pessoas falam que os sinais é muito bonitinho. Ah, Libras é tão bonitinho, eu falo bonitinho uma hora, né? É necessário, é uma língua, né? Porque as pessoas ficam... As pessoas, né, acham muito bonitinho. É uma coisa visual, né? A gente olha e, claro, né, não estou desmerecendo a questão, né? E realmente é bonito, né? Mas é que eu acho que o Márcio trouxe isso, eu acho bem interessante falar, porque as pessoas, elas ficam nesse discurso, né? Já é bonitinho, mas vamos lá, vamos, né? Ah, é bonitinho, e eu concordo plenamente com isso. Bonitinho, quero saber meu nome, tá ótimo. Isso mesmo. Eu sei que Márcio preparou slides para nós. E eu tô curiosa. Ah, é? Eu quero saber o que é. Perguntam Então vamos para ela. Vamos falar de autoria surda? Projetos, livros, democratização real de acesso. Tem aqui no Brasil começo de um pensamento de livros literários com foco próprio para a surdez. Mas alguns ficam confusos. Vou explicar. Eita. Problemas técnicos. Dá uma olhadinha. Se nós observarmos o conto da Branca de Neve, da Cinderela, surda, nós vamos ver uma comunidade que estuda o autor surdo. Ali, ele acredita no quê? Que precisa o livro, a história, contar uma verdade, um fato. E fazer uma mudança própria para a comunidade surda para que ela possa entender. Mas eu acredito no quê? O surdo precisa entender a história, o fato da história, a verdade, o original. Precisamos conhecer o original. Depois, entender a variação, as diferenças, as diversidades. A variação. A versão. A versão, por quê? Não é igual. Muda a história. Ali, ó, a versão visual, o de baixo, o Tibo e Joca. O autor, ele é uma pessoa, ele narra um homem surdo. Ali, ok, tá certo. O autor de literatura, ele fez algo novo, uma história nova, que fala sobre o caminho do surdo. Ok. Diferente da Cinderela. A Cinderela, ela é uma versão, uma variação
diferente do original. Ali as crianças surdas podem conhecer a verdade, o original, mas que não é igual ao do ouvinte. O autor, ele fez próprio, tem que ser próprio para todos. O Tibijoca, exemplo, ele é próprio para a comunidade surda. Se outro autor ouvir a história e quiser mudar, fazer uma outra versão, pode. Porque a língua, ela é diferente, ela é difícil, ela não é igual, tem que fazer adaptação. A leitura do inglês, por exemplo, ela é diferente do português. Não pode simplesmente querer fazer tudo igual, porque a língua muda. O sentimento muda. Então nós precisamos entender o livro, o próprio para aquela pessoa que narra. Exemplo, os livros ali expostos. Eles são próprios da cultura indígena. Eu não sei como é que é, mas eu vejo, tudo bem, acho legal, mas a comunidade indígena, o grupo, a história, a cultura é própria deles. Se eu quiser ler o livro ou contar a história para um surdo, eu vou ter que sinalizar. Mas muda, o sentimento muda, a sensação. Se a leitura do português que eu estou lendo, eu leio, se eu for sinalizar, vai ser diferente. Não vai ser igual. Então nós temos que tomar cuidado com a literatura. Por quê? A língua, ela muda. E o surdo precisa ler o livro original em português. Se surge alguma narrativa sinalizada, a versão dela para português vai mudar também. Então você entende que ficou mais claro? O livro, a história ali do vídeo, que narra a história da Bela e a Fera, você vê as imagens atrás e o narrador sinalizando. Verdade. Mas é diferente do original. As crianças surdas, elas vão aprender o quê? O livro original ou a versão visual? Por isso que nas escolas, a educação, o bilinguismo, a educação bilíngue, ela precisa ser trabalhada. As duas línguas. Em momentos diferentes. Separadamente. O português, focar no português, na leitura. Ok. Na hora de ensinar os sinais, esquecer o português e focar na sinalização. São coisas à parte. Não pode pegar o livro e mostrar as palavras e sinalizar. Isso dá trabalho. A língua é diferente e causa confusão. Então nós temos que tomar cuidado. Pode subir um pouquinho, Joane, por favor. Aí nós temos várias outras histórias, algumas novas, que nós podemos perceber. Todas têm a palavra surdo. Então, o patinho surdo, patinho feio, não.
o patinho surdo. O livro original do Patinho Feio, ok. Mas a adaptação para o patinho surdo é diferente. Então as pessoas, elas precisam cuidar, tem de variações. Eu preciso continuar pesquisando. Por quê? Porque fica confuso. A cultura, exemplo, o relógio do surdo, o sapato surdo. O sapato surdo não, o sapato não é surdo. Então fica confuso, tem que tomar cuidado para não haver confusão, cuidado. No de baixo, são histórias. Qual que foi? A formiguinha surda. A formiguinha indígena surda. Meu Deus. 3. A formiga. Os indígenas. E a surdez. Tudo junto e misturado. As culturas são diferentes. Pode descer um pouquinho, Júnior. Agora vamos deixar um pouco mais claro o quê? Que aqui no Brasil, nós temos uma comunidade indígena com o nome Índios Surdos da tribo Urubus Caapor, é isso? Sinal. Esse sinal aí. Onde fica? No estado Maranhão? Do Maranhão. A comunidade, ela tem muitas misturas. Tem ouvintes, surdos, mais surdos do que ouvintes. Por quê? Em outras comunidades, a cultura surda morreu, foi enterrada. Eles não aceitam. As famílias não aceitam os filhos surdos, mas essa comunidade aceita, abriu portas para que se tivesse surdos. Se aquela comunidade indígena teve filhos surdos, pega esses surdos e leva para lá, para a comunidade Caapó, porque lá se aprende sinais Caapó, ou seja, sinais próprios dessa comunidade indígena. Depois, os sinais próprios do Brasil, da Libras. Então, lá, de fato, aprende-se 2 línguas. Isso é fato. Por quê? A língua tem bilateralidade. Modalidade, desculpa. Que são iguais. Que é os sinais, que são os sinais brasileiros da Libras. Ele acredita nisso. Que tem que ser iguais a forma de ensinar a sinalização. Aqui, em todas as escolas, acreditam no quê? Que a Libras, a lei, a primeira língua, desculpa, gente, a primeira língua, e depois como segunda língua o português. Mas são modalidades diferentes. Não dá para você sinalizar e ensinar português junto. São modalidades que se diferem. Se as crianças
Tem um dó das crianças que ficam confusas com a sinalização e ainda, um exemplo. Amanhã, Márcio, ele vai viajar para São Paulo. Ok. Eu vou anotando todos os sinais. E aí eu escrevo português. É igual? Não. Então, como eu percebo que tem o A, o E, o N? Então, ali, na tribo Kaapor, sim. Por quê? A sinalização do Kaapor e depois a sinalização da Libras são iguais de cada comunidade, que é diferente da comunidade ouvinte. O português, como primeira língua, que aprende o inglês ou o francês, que também podem ser, que são línguas orais que continuam, e o surdo ou oraliza e faz igual. Era diferente os sinais do português. E fica confuso, e assim continua essa mistura. Ali é interessante, porque quando você vai ver, ele foi quatro dias. 4 dias, desculpa. Ele ficou lá na tribo por 4 dias. E para conhecer, interagir. Aí a cultura é diferente. Mas a aceitação, a recepção, desculpa, foi maravilhosa. Por quê? Ali se percebeu que eu não sabia a língua de sinais deles, mas sabia a Libras, que é diferente. Então, um surdo que vai lá, nessa comunidade, nessa região, e não sabe português, não sabe os sinais, se comunica, não tem comunicação. Eu fui nessa tribo e eles me aceitaram. Você não sabe a nossa língua, nossos sinais, não tem problema. Eu sei falar a sua língua também. A Libras. Então houve a inclusão de verdade. É meio confuso, mas se você escreve Guarani, eles também escrevem Guarani. E também sabe português. Ai, sabe os dois? As 4 línguas. Se o ouvinte for lá e não souber Guarani, mas vai conseguir conversar em português. É maravilhoso, gente. Qualquer língua vai haver interação. O Brasil tem uma língua própria. E essa comunidade valoriza. Não falta valorização. Está faltando valorização para mostrar e abrir as portas para o Brasil entender que ali precisa pegar o modelo e mostrar o bilinguismo que ali funciona, que ali sim de fato acontece. Falei tudo certo, Cláudio? Então tá bom. Nem sei se tá Cláudio. Você quer comentar, Glaucio? Eu acho, assim, eu acho que o que está na base da nossa conversa toda aqui é passear por universos diferentes, né?
Então, quando a Carol me pergunta da minha infância, a infância do Márcio, a gente está aqui falando do livro de Pé, então nós estamos falando de universos tão diferentes, né? Universos diferentes no tempo, no espaço, né? Então, quando o Márcio coloca a questão dos Carapora aqui, a gente, de vez em quando aparecem eles em reportagens aí pela TV, eu acho que esse é um exemplo bem interessante para a gente entender que a nossa visão de mundo é muito limitada, é só a nossa visão de mundo, né? Então, a gente está falando aqui de língua, de literatura, de idioma, e aí o Márcio colocou aqui a questão dele colocar uma frase em Libras e depois colocar essa frase em português. E, mais uma vez, eu sei que talvez para o grande público isso pareça uma coisa simples e pequena, mas roda por aí, eu não vou me lembrar exatamente da expressão, roda aí pelas redes, de vez em quando eu recebo no meu WhatsApp uma explicação muito legal de como o Tupi, né, lida com o tempo. Eles usam a expressão do Ibirapuera para fazer esse exemplo, não sei se você lembra, Carol, mas tem um exemplo aí de como eles estabelecem o tempo passado na frase, o tempo futuro na frase. Vocês devem ter visto isso já, senão eu vou procurar e vou mandar para a Carol e encaminhar para vocês. Mas é muito legal, porque me parece, eu vou falar e provavelmente eu vou estar falando errado, depois eu envio para vocês, mas parece que tem uma expressão que é o pur, né, que é a ideia do tronco, né, da árvore que já foi, né, e o puera, que é a árvore que ainda vai ser, né? Então eles estabelecem isso numa frase que a palavra-chave da frase é Ibirapuera, que passa a ideia do tronco que já foi árvore, mas está nascendo um brotinho ali de novo. É alguma coisa assim, eu devo estar falando errado, eu vou procurar e encaminho para vocês. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele mostra muito bem como o tempo, como a maneira que os indígenas veem o tempo, está colocado ali na escrita deles, né? Quando o Márcio coloca a questão dele colocar uma frase em Libras, e essa frase em Libras em português não alcançar isso, penso, debaixo das palavras, debaixo de tudo isso está o tempo, a maneira de vida, a maneira como o Márcio surdo, como a população surda vê o mundo, né? Então, é muito mais do que, né, a questão dos códigos, né? Nós temos uma expressão de mundo. Eu acho que essa é a base de tudo, né? Fernando Pessoa diz assim: não sei conviver com os homens de dentro da alma triste, meus irmãos, né? E eu penso, gente, quem será que entendia o tempo do Fernando Pessoa, né? Essa dificuldade que ele tinha, né? Tão rico com as palavras e ainda assim com tanta dificuldade está colocando isso na sua literatura também. Enfim, para colocar assim, um ponto nessa fala, que eu achei fantástica do Márcio, que acho que deixa todo mundo assim, né? Eu penso, como é que nós vamos pegar tudo isso, gente, e levar para uma criança surda por meio da literatura? Porque, embora a gente está falando de coisa muito conceitual, técnica aqui, eu acho que o objetivo principal, o ponto prático disso, é levar isso para a infância, para uma criança surda, de uma maneira que a gente respeite o tempo, a cultura, e que faça que ela se perceba, né, dentro de um universo que pode não ser um universo. Gente, eu fico olhando o nosso tempo capitalista, né? Que você tem que bater o ponto, que você tem que esperar o cheque cair no banco, e que tem que a prestação disso e aquilo, e o trabalho. E aí, de repente, a gente está falando aqui da cultura indígena, que tem um outro tempo, né, uma outra linha para ver as coisas, e agora nós estamos falando de cultura surda, né, que ainda vai ter uma outra linha, que é uma linha essencialmente visual. E aí eu penso, como nós vamos levar isso para a criança surda? Eu tenho uma opinião, defendo ela, por conta de tudo que eu vejo e estudo, pesquiso, que quando a gente fala de literatura surda, a gente precisa respeitar a principal característica deles, que é a visão,
né? Então, os teóricos todos falam, né, quando vão falar de educação inclusiva, que a gente não coloca foco naquilo que o aluno não tem. A gente potencializa o que ele tem, né? A gente já fala no popular, né, que a ciência chama isso de neuroplasticidade, né? O que não tem de um lado, o cérebro dá um jeitinho para que se tenha como habilidade, como potencialidade do outro lado. Então, quando eu olho para uma pessoa surda, eu preciso lembrar que ela, repito, todos os papos com a Carol, solta essa frase, estou soltando aqui de novo. Os surdos não são ouvintes com defeito. E a gente ainda olha para eles como se eles... É um ouvinte que falta alguma peça, né? A pessoa é surda, ela não ouve. A pessoa surda, falta uma pecinha nela. Na hora de transformar tudo isso, entregar uma literatura para a escola, para a criança surda, a gente precisa lembrar disso. O surdo não é ouvinte com defeito. Ele tem uma potencialidade que é a visão, e a gente precisa trabalhar. O Márcio colocou aqui vários exemplos de literatura voltada, citou literatura traduzida ou versão, né, de literatura original em que o personagem é surdo, o protagonista é surdo, e isso é importantíssimo, né, para que a criança se veja ali, que ela se perceba ali, e colocou ainda exemplos de produção visual, audiovisual, né? Eu foco nessa. Eu tenho eu não sei nem a palavra que eu uso, mas me dá muita raiva quando eu leio alguma coisa que me toca muito e eu quero mostrar isso para os meus amigos surdos e eu não consigo. E eu penso, como é que meu amigo surdo não vai ter acesso a isso aqui? Né? Então, eu estou lendo lá alguma coisa, eu estou lendo agora a Montanha Mágica, do Thomas Mann. Né? Já comecei várias vezes, não terminei, vamos ver se dessa vez termino. Né? E aí tem o livro trabalha com a ideia de subida, né, de evolução. Né? A montanha é um local que as pessoas vão para se curar lá em cima. Existe um sanatório. E o personagem principal ele vai fazendo uma viagem de trem muito difícil até chegar lá na montanha, né, lá em cima, onde ele acha que vai passar 2, 3 semanas, mas ele vai ficar lá por muito tempo. Né? Então, enquanto eu leio isso, eu penso, puxa, preciso mandar isso para o Márcio. Como é que eu faço para mandar isso para o Márcio? Né? O Márcio é um autor, um escritor, com ele isso é fácil. Mas e para a população surda em geral? Né? E pensando na possibilidade dessas pessoas, por exemplo, hoje a gente está com a Adriana linda aqui, surda, que está acompanhando a gente aqui no papo hoje. A Adriana, em muitos momentos, enquanto eu lia algumas coisas, eu pensava, gente, a Adriana falava, Glaucio, eu vou prestar o Enem, e aí? Né? E eu falo, a gente precisa mandar para você um pouco de Machado, um pouco de Clarice, um pouco de Guimarães, você precisa ter um pouquinho, na verdade precisa ter bastante, né? Mas a gente aqui na formiguinha vai fazendo. Né? E aí eu penso, gente, como é que eu, Glaucio, vou fazer para traduzir o Mineirês do Guimarães Rosa para Libras de uma maneira que ela consiga pegar as sutilezas disso. Né? De maneira a provocar as sensações que ele provoca. Imagina. São múltiplas. E está na palavra. E está na palavra. Então, assim, eu acho que depois dessa fala do Márcio, a palavra que eu não consegui falar agora há pouco, eu acho que é indignação. Né? Porque eu penso, nós precisamos... São várias frentes, né? Precisam ser trabalhadas. E precisamos pensar coletivamente, como ele colocou. Olha, vocês dois acreditam que faltam 10 minutos para fazer 2 horas que nós estamos aqui sentados e sentadas? Eu não acredito. Para mim passou muito rápido e foi muito bom. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês ficarem à vontade para a indicação de livro, porque no FAO nós sempre fazemos assim. O Márcio está chegando agora e tomara que ele fique como você, que o Glaucio está aqui, ó. Na primeira edição ele contou como é que ele fazia um pouco dessa ponte com os amigos surdos, as amigas surdas. Na segunda edição nós conversamos mais longamente, fizemos um acordo
de que teríamos uma pessoa surda conosco. Glaucio, tem noção, 2 anos depois estamos cumprindo o nosso acordo. E nós vamos cada vez mais saindo de cena, né? E se o Márcio topar permanecer com a gente, nós vamos deixar ele falando, não é? É nosso propósito. E então e nós fazemos sempre, ao final do festival, uma lista de indicações de livros. Quem passa pelo festival conta pra gente o que nós não podemos deixar de ler e a gente faz aquela listona. Então, eu vou deixar a palavra com vocês, para a gente poder encerrar a nossa conversa. Bom, eu em um festival passado aí eu não citei, depois eu apanhei, né, da Clarice, né? Ela veio em sonhos e me bateu e me deu uma surra, né? Então hoje eu vou deixar aqui como indicação a diva linda master do High Society, Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. E A Paixão Segundo GH para mim é um livro um livro de cabeceira, é um livro, né, que eu leio, releio, termino de ler e vou ler novamente. E ela me fala bastante da comunicação, né? Dessa questão de sair do seu mundo e ir para o outro mundo, dos sustos que a vida dá, dos choques que a vida dá, né? Então esse é o primeiro que eu começo citando. Não posso deixar de citar o Raduan, né? Lavoura Arcaica, que foi para mim um susto ler Raduan, né? Não tinha lido ele ainda, e quando eu li Lavoura Arcaica, fiz todo o mergulho na minha infância lá na terra, né? O personagem André colocando o pé na terra, né? E deitado no meio das folhas das árvores. Raduan, como você me sabia? Não, eu pensei, onde foi que ele me espiou? Né? Como é que ele fez isso, né? E para fechar a lista com o terceiro, junto com a Montanha Mágica, eu estou terminando de ler, por isso eu já vou indicar, porque eu já estou no finalzinho dele, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, né? E também me sinto muito invadido também, acho que alguém ficou me espiando, né? E escreveu ali. Então, A Paixão Segundo GH, Clarice Lispector, Lavoura Arcaica, Raduan Nassar, e o livro do Desassossego, Fernando Pessoa. Ok. E Márcio, gostaria de nos dizer o que nós temos que ler? Tem 3 indicações importantes para nós, para a nossa sociedade. A primeira é sobre a cultura surda. Eu só conheço. Que hoje, nós temos hoje que ela é muito importante porque precisamos fazer as pessoas entender o que é a cultura de uma comunidade. Sim. O segundo livro vem do Vozes, de Oliver Sacks, que ele é maravilhoso, porque ele vai mostrar todo mundo e de como as pessoas elas começaram a dar uma certa visão para a vida do surdo, né? Então ele é muito importante, muito mesmo, uma leitura excelente. O terceiro é a Educação de Surdos e Linguagens e Experiência, que para ele é uma literatura própria, é uma literatura dele, desculpa, porque é grátis, porque ela vai passar informações de brincar pela internet. Esse é um livro que ele é o autor. Entendi, desculpa, e baixa pela internet. Mostra, que vai explicar ao Google. O Google, você vai lá, você põe o nome do livro e você vai aparecer lá. O primeiro que encontrar, você baixa. É de graça. Ai, que bom. Aí o do Oliver Sacks, você tem que PDF. É curto, mas o valor dele não é muito caro, é uns R$30, 35 mais ou menos. O outro livro, ele tem um valor mais elevado, uns R$75 mais ou menos.
Os 3 livros são para entender melhor a comunidade surda, com a comunicação hoje. É mais ou menos tudo que a gente conversou hoje. Então, se você tiver interesse, também, ele gostaria também de agradecer todo mundo que está aqui hoje, por ter me convidado, o Glaucio, que é amigão dele, hoje, a professora também, muito obrigada, Carol, muito obrigada pelo convite. Ele está se sentindo muito bem por ter vindo aqui, porque é importante essa interação, abrir as portas para uma discussão como essa. Nós também temos, você também pode, uma história longa, muitas horas, né? Já 2 horas já aqui sentado, nós podemos ficar 4, 5, e assim as horas se estendem conversando. Mas as portas estão abertas para uma interação, né? Que festival tem horas, temos períodos para cumprir. Certo? Então, muito obrigada a todos, obrigada Glaucio, obrigada professora pela oportunidade. Ai, muito obrigada eu. Ana, eu sofri sim, gente. Traduzir isso. Obrigado, Marion, porque eu te fiz sofrer. Verdade, eu sofri hoje. Porque sempre português para Libras. Quase nunca dá Libras para o português. Sempre o contrário. Ai, obrigada. Porque vem uma palavra, ela precisa pensar na palavra, pensar no canal, no outro canal, né? Como fica aquilo no canal diferente. Então, muda eu tenho o canal. Que mudar a gramática. Isso. Não é só ouvir e passar. E falar. Isso, obrigada, explicou tudo. É ouvir, pensar. Passa pelo nó da cabeça para passar pro outro lado. Então não é fácil mesmo. Ai. Obrigada, Obrigada eu, Pro. Obrigada. Muito Agradeço obrigada. muito também.